se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações fui escolhido. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Nada se compara ao amor que o fez vencer na cruz. O preço de sangue dor, o preço de sangue dor, fui redimido. Então eu vi o céu e uma nova terra, toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. Então não há mais morte, tudo agora é vida, minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre, para sempre. Nada se compara ao dia que eu verei Jesus, vindo com poder e glória sobre as nuvens dos céus. No abrir e fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos. Vozes. Maranata, hora vem Jesus. Eu quero a sua mão, eu quero. Levante as mãos, igreja, e cante mais uma vez. Diga. Maranata, hora vem Jesus. Eu quero a sua mão. Eu quero a sua volta. Senhor.
Bem, vamos ler aqui o capítulo 15. Eu já vou entrar no texto aqui. A gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa manhã já enfrentamos, alguns estão enfrentando e outros talvez enfrentarão, que são momentos de escuridão na alma, momentos de aflição, momentos de abatimento, momentos de fracasso. Nós não somos adeptos de uma teologia triunfalista, aonde tudo dá certo, é porque o cara é crente, tudo tem que... Não. Às vezes tem coisas que dão errado nas nossas vidas. Às vezes a gente sai do prumo. Acontece comigo e com você momentos em que a gente fica meio perdido e não sabe o que fazer. E esse texto nos remete a um diálogo entre Deus e Abraão, logo após uma vitória. Abraão, no capítulo anterior, ele participa de uma guerra aonde ele vai resgatar o seu sobrinho Ló e ele sai dessa guerra vencedor. E ele chega nesse capítulo 15 com alguns medos e alguns temores no coração, mesmo tendo saboreado uma grande conquista. O que isso ensina para a gente? Que nós temos que tomar muito cuidado, porque a vida cristã, às vezes, nos reserva momentos de vitória, sabe, quando está tudo bem, tudo legal, tudo deu certo, você passou em 3 entrevistas de emprego, você está se sentindo cara, agora eu posso escolher onde eu vou trabalhar. Sabe quando está tudo indo bem? Saúde está boa, né? Dinheiro está bem, casamento está legal. E aí vem uma provazinha, vem uma lutinha, vem um temor no coração. E a nossa tendência é colocar, às vezes, tudo por água abaixo por causa de uma circunstância. Então, esse texto vai falar exatamente dessa circunstância que envolveu o maior homem, né, do Antigo Testamento, que é o Abrão. Então, vamos ver aqui, a título de introdução, esse texto ele vai se desenvolvendo num diálogo entre Deus e Abrão, e é interessante porque esse texto apresenta para nós Abrão como profeta de Deus. Logo no versículo 1, vem aquela expressão, veio a palavra do Senhor a Abrão, né? Então, Deus fala com Abrão em que circunstância? Deus fala com Abrão num momento em que ele estava com medo. Abrão sentiu medo, Moisés sentiu medo, Davi sentiu medo, Samuel sentiu medo. Eu e você também passamos por noites escuras da alma, onde nós sentimos medo também. E é interessante porque nesse momento Deus, ele fala com Abrão para o encorajar, para lhe dar esperança. Então, eu quero examinar esse texto apresentando algumas lições. A primeira dela, no versículo 1, é que as circunstâncias da vida podem trazer temores ao nosso coração. Ninguém aqui é super-herói. Por que que Abrão estava com medo? Ele está com medo, tanto é que Deus aparece, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo assim, não temas,
Muito provavelmente, após Abraão vencer todos os reis naquela guerra no Eufrates do capítulo anterior, talvez ele tenha ficado com medo de que agora esses reis se voltariam contra ele numa espécie de retaliação ou represália. Então diz o texto que veio a palavra do Senhor a Abrão e disse: Abrão, você não tenha medo, você não temas, porque as circunstâncias da vida fogem do seu controle. Nós passamos aqui quase 3 anos enfrentando essa pandemia. Estava no controle? Estava no seu controle? Quantas pessoas ficaram com medo? Não saíam na rua? Aqueles que eram obrigados a trabalhar, pegar um trem, pegar um ônibus e preocupado, aqueles que tinham algumas comorbidades e preocupados de pegar o vírus e ser entubado. Há circunstâncias na nossa vida que nós não temos absolutamente nenhum controle e que podem acontecer. É aquele pai, aquela mãe que criou o filho com tanto afeto, ternura, carinho, amor, procurar dar de tudo. O filho cresce e vira uma tranqueira. O pai vai na biqueira pegar o filho, traz para casa, se envolve com más companhias. Não é? Então, há circunstâncias na vida que nos provoca temores. Por isso é que nessa hora nós temos que ter a certeza que em Deus nós não precisamos temer. Não temas, Abrão. Segundo lugar, a palavra de Deus pode vencer os temores do nosso coração. Veja que Deus ele dá uma ordem a Abraão. Qual é a ordem? Não temas. E essa ordem é seguida pelos motivos nos quais nós não devemos temer. Quais são os motivos que nós não devemos temer conforme o registro bíblico? Primeiro motivo, porque eu sou o teu escudo. Não temas. Eu sou o teu escudo, diz o Senhor. O segundo motivo, não temas, porque eu sou o quê? O teu galardão. A palavra galardão significa presente, eu sou o seu presente. Terceiro motivo, não temas, por quê? Porque você será sobremodo grande. Olha que coisa, irmãos. Veio a palavra do Senhor a Abrão no momento de fraqueza, de medo, as circunstâncias da vida, ele está preocupado, ele ainda não tem filho, ele está preocupado com a herança, quem vai ser o herdeiro, e aquela coisa toda, e Deus chega para ele e fala: olha, eu sou o teu escudo, tá bom assim? Eu sou o teu presente, tá bom assim? Eu farei de você sobremodo grande, tá bom assim? Ou você precisa de algo a mais? Eu acho que tá bom, né? Bem, sobre isso vale destacar 3 pontos. Primeiro ponto, quando que nós vencemos o medo? Quando nós obedecemos a ordem de Deus. Sabe por quê? Porque o medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. Lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso de número 7, Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo, e sim de poder e de moderação. Então, a ordem mais repetida na Bíblia é:
não temais. As circunstâncias adversas podem produzir temor no nosso coração. Pode provocar transtornos na nossa alma. Porém, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós dermos crédito à palavra do Senhor, só o Senhor vai poder acalmar os vendavais da nossa alma. Então você vai passar por momentos de sofrimento. Você vai passar por momentos de escuridão. Você vai passar por momentos em que você vai se sentir abatido. Davi entendeu isso e ele escreveu um salmo, e nesse salmo ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que você te perturbas? Confie em Deus, eu ainda o alegrarei de todo o meu coração. Então, vencemos o medo quando reconhecemos que Deus é o nosso protetor. A confiança de Abrão nunca esteve na sua força militar, na sua estratégia de guerra. Sua proteção vinha de Deus. Por isso que o texto diz: eu sou o seu escudo. Deus é o nosso escudo. Ele nos protege. Deus nos oferece uma tríplice proteção. Deus nos protege dos nossos inimigos. Deus nos protege de Satanás. E Deus nos protege das tentações. Só Deus, irmãos. Se Deus tirar esse escudo da frente, a gente tropeça. A gente cai. A gente decepciona. A gente experimenta o fracasso. Então nós vencemos o medo quando nós reconhecemos que a nossa proteção vem do Senhor. Você não tem controle sobre as circunstâncias da sua vida. Você aprenda a confiar naquele que tem o controle, que é Deus. Quando Deus diz que vai fazer, Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia. Se a aliança de Deus não fosse eterna, todos nós nos desviaríamos. Porque nós temos um coração inclinado para as coisas do mal, diz a Bíblia. Não tem? Quantos aqui que às vezes não sentiu uma invejazinha? No domingo passado ficaram com uma invejinha. Né? Eu tive a minha noite escura da alma na quarta-feira, mas no domingo eu estava tão humilde, irmãos. Mas tão pensa num cara humilde. Quase que eu lançar um livro, eu falei, né? Sou humilde, e daí? E por último, foi uma aliança de graça. As promessas de Deus são imerecidas, por isso são procedentes da graça. O que havia feito Abrão para merecer o chamado de Deus? Nada. É graça. O que ele tinha feito para oferecer a Deus em retorno? Nada. A aliança de Deus é graça. Não, nossa segurança não depende de nós
depende de Deus. A aliança que nós temos com Deus é graça, é eterna, é imutável, é graciosa. Então o que Deus está falando para a igreja nessa manhã, seja qual for a sua situação, o momento que você se encontra, a escuridão, o desespero, a aflição, eu não sei, mas Deus sabe. Ele está te dando aqui pelo menos algumas dicas de que no final vai dar tudo certo. Ele vai assumir o controle e fará de você grande. Ele será o seu escudo e fará você vencer. E Ele será a sua maior recompensa, seu maior presente, seu maior galardão. Então, não desista. Fica firme. Fica firme. Mesmo passando por dificuldades, por uma luta que todos nós passamos, fica firme. Deus está no controle, no trono, e a Ele toda honra e toda glória para todo sempre.